Em uma oficina comum, um mecânico tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O que parecia ser apenas um gesto de bondade para uma idosa necessitada se transformou na reviravolta mais chocante que você já ouviu. A buzina estridente cortou o ar abafado da oficina como um grito de desespero. Diego ergueu a cabeça do motor que consertava e viu algo que fez seu coração disparar. Uma senhora de cabelos grisalhos cambaleando para fora de um Chevette azul desbotado, as mãos tremendo descontroladamente enquanto tentava se apoiar na porta do carro. Fumaça densa saía do capô do veículo e o cheiro de óleo queimado invadia o ambiente como um presságio de tragédia. "Meu Deus, pelo amor de Deus, alguém pode me ajudar?" gritou a mulher, sua voz embargada ecoando pela oficina inteira. Lágrimas já escorriam pelo seu rosto enrugado, enquanto ela olhava desesperadamente para todos os lados. Diego largou imediatamente a chave de fenda e correu em direção à senhora. Mas parou abruptamente quando viu Marcelo emergir de seu escritório com uma expressão de puro aborrecimento. O patrão tinha 50 e poucos anos, sempre vestindo camisas sociais mesmo no calor infernal da oficina, e seus olhos frios já escaneavam o carro velho da mulher com desprezo. "Ô, senhora!" berrou Marcelo, batendo palmas para chamar a atenção. "Aqui não é casa de caridade, não. Se não tem dinheiro, procura o posto de saúde." A frase cortou o ar como uma lâmina, e todos os mecânicos pararam de trabalhar instantaneamente. Daniel, que estava trocando o óleo de uma caminhonete, largou a ferramenta e ficou boquiaberto. Outros 3 funcionários, Roberto, Carlos e Antônio, também interromperam seus afazeres, formando um círculo tenso ao redor da cena que estava se desenrolando. Sebastiana, pois esse era seu nome, como Diego descobriria em breve, levou a mão ao peito, como se tivesse levado um soco. Suas pernas fraquejaram, e ela precisou se apoiar ainda mais no carro. Eu tenho dinheiro, sim, senhor", disse ela, com a voz falhando. "Só não sei se vai ser suficiente. Meu netinho está no hospital, e eu preciso chegar lá. Este carro é tudo que eu tenho." A menção ao neto no hospital fez algo se partir dentro do peito de Diego. Ele se lembrou instantaneamente da sua própria avó, que havia criado ele e seus 2 irmãos sozinha depois que seus pais morreram em um acidente. Ela também dirigia um carro velho, também economizava cada centavo, também chorava quando não tinha dinheiro suficiente para consertar as coisas que quebravam. Marcelo, porém, apenas bufou com irritação. "Quanto você tem aí nessa bolsinha, vovó?" Sebastiana abriu a bolsa de couro desgastada com mãos trêmulas e começou a contar moedas e algumas notas amassadas. A cada centavo contado, mais lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tenho R$ 43,50, sussurrou ela, quase sem voz. Uma gargalhada cruel ecoou pela oficina. Marcelo bateu palmas, como se estivesse assistindo a um espetáculo cômico. R$ 43? Riu ele, alto o suficiente para que todos escutassem. "Senhora, o diagnóstico aqui custa 50. E pelo barulho que esse ferro velho está fazendo, vai precisar trocar pelo menos o cabeçote. Isso quando não estiver fundido o motor inteiro." Diego sentiu o sangue ferver nas veias. Ao redor dele, os outros mecânicos baixaram os olhos, claramente desconfortáveis, mas nenhum ousou desafiar o patrão. Daniel fez um movimento para se aproximar, mas Diego foi mais rápido. "Marcelo, deixa eu dar uma olhada no carro da senhora", disse Diego, tentando manter a voz calma. "Quer dar uma olhada?" Marcelo virou-se para Diego com os olhos faiscando. "Então você vai pagar o diagnóstico do seu próprio bolso?" Diego engoliu em seco. R$ 43 era quase metade do dinheiro que ele tinha guardado para a conta de luz do mês. Mas quando olhou para Sebastiana, viu nos olhos dela a mesma expressão que sua avó tinha quando estava desesperada. "Eu pago sim", disse Diego firme. Um silêncio mortal tomou conta da oficina. Roberto deixou cair uma chave no chão, fazendo um barulho metálico que ecoou como um tiro. Carlos e Antônio se entreolharam chocados. Daniel arregalou os olhos e sussurrou: "Diego, cara, não faz isso." Mas Diego já estava caminhando em direção ao Chevette. Ele abriu o capô e começou a examinar o motor, enquanto Sebastiana o observava com uma gratidão que irradiava de todo o seu ser. "Como é seu nome, filho?"
Perguntou ela, colocando a mão trêmula no ombro de Diego. Diego, senhora. E a senhora? Sebastiana. Sebastiana Maria da Silva, disse ela, e pela primeira vez esboçou um sorriso fraco. Você tem um coração bom, Diego. Muito bom. Diego trabalhou por 20 minutos no motor, suas mãos hábeis ajustando cabos e verificando conexões. O problema era mais simples do que parecia. Apenas uma mangueira do radiador estava furada e o nível de água estava baixo. Seria um reparo de R$ 15 no máximo. Pronto, dona Sebastiana, disse Diego limpando as mãos. Era só a mangueira do radiador. Troquei por uma que tinha aqui no estoque. Agora é só completar a água. Sebastiana pegou a carteira novamente, mas Diego balançou a cabeça. Guarda esse dinheiro, senhora. Vai precisar para chegar no hospital. Mas, filho, eu não posso aceitar isso. Como vou te pagar? Diego sorriu genuinamente. A senhora já me pagou com a oportunidade de ajudar. Foi nesse momento que Marcelo explodiu. Diego! Gritou ele, sua voz ecoando por toda a oficina como um rugido de animal ferido. O que diabos você pensa que está fazendo? Todos os funcionários pararam novamente. 2 clientes que estavam esperando seus carros também se viraram para ver o que estava acontecendo. O barulho era tanto que até pessoas na rua começaram a se aproximar da entrada da oficina. Marcelo avançou em direção a Diego com o rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados. Você usou meu material, meu tempo, minha oficina e não cobrou nada? Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Marcelo, foi só uma mangueira velha que ia para o lixo mesmo, tentou explicar Diego. Eu não me importo, berrou Marcelo, agora a poucos centímetros do rosto de Diego. Aqui quem decide o que é lixo e o que não é sou eu. Quem decide quando cobrar e quando não cobrar sou eu. Você não passa de um funcionário. A palavra funcionário saiu da boca de Marcelo como uma cusparada, carregada de tanto desprezo que Diego sentiu como se tivesse levado um tapa. Sebastiana, que havia presenciado tudo em silêncio, deu um passo à frente. Moço, por favor, eu pago sim. Não quero que esse menino tenha problemas por minha causa. Mas Marcelo nem olhou para ela. A senhora já causou problemas demais, gritou ele, apontando o dedo para o rosto de Sebastiana. E você, Diego, está demitido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel deixou escapar um "não acredito" bem baixinho. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Carlos e Antônio pareciam estar assistindo a um filme de terror. Diego permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que tinha acabado de acontecer. 4 anos de trabalho honesto. 4 anos chegando cedo e saindo tarde. 4 anos construindo uma reputação sólida. Tudo jogado fora por R$ 15 de peças e um gesto de humanidade. Mas quando olhou para Sebastiana e viu as lágrimas de gratidão em seus olhos, Diego sorriu. Tudo bem, Marcelo, disse ele com uma calma que surpreendeu a todos. Alguns preços são altos demais para se pagar. Diego começou a recolher suas ferramentas pessoais da bancada. Cada ferramenta guardada era como uma despedida, mas ele não demonstrava arrependimento. Diego, sussurrou Daniel, aproximando-se dele. Está tudo certo, Daniel. Você vai ficar bem. Sebastiana se aproximou de Diego, enquanto ele terminava de guardar seus pertences. Filho, eu sinto muito por isso. Não sinta, dona Sebastiana. A senhora não fez nada errado. Ela abriu a bolsa e tirou um cartão pequeno, branco, com algo escrito à mão. Toma isso, Diego. Quando você precisar, quando você realmente precisar, me procura nesse endereço. Diego pegou o cartão sem olhar, colocando-o distraidamente no bolso da camisa. Agora vá para o hospital, senhora. Seu neto está esperando. Sebastiana entrou no Chevette, que agora funcionava perfeitamente. Antes de dar a partida, ela baixou o vidro e olhou diretamente para Diego. Você é uma pessoa muito especial, Diego. Mais especial do que imagina. E eu nunca esqueço uma bondade. O carro se afastou lentamente, deixando para trás uma oficina em silêncio absoluto. Marcelo ainda estava vermelho de raiva, mas agora parecia satisfeito com sua decisão. Que isso sirva de exemplo para todos vocês, disse ele, olhando para os outros funcionários. Aqui é uma empresa, não uma ONG. Diego pegou sua mochila e caminhou em direção à saída. Na porta,
Virou-se uma última vez para olhar o lugar onde havia passado os melhores anos da sua vida profissional. Daniel correu atrás dele. Diego, cara, isso é injusto demais. A vida não é justa, Daniel. Mas pelo menos eu durmo com a consciência tranquila. E com essas palavras, Diego saiu da oficina Auto Center Marcelo para nunca mais voltar. Ele não fazia ideia de que o pequeno cartão branco no bolso da sua camisa estava prestes a mudar sua vida de uma forma que jamais poderia imaginar. 3 dias se arrastaram como uma eternidade desde a demissão de Diego. O apartamento pequeno de 2 cômodos parecia menor a cada hora que passava, e o som do gotejamento da torneira da pia ecoava como uma contagem regressiva para o desespero. Diego estava sentado à mesa da cozinha, cercado por contas vencidas e algumas moedas espalhadas, quando o telefone tocou com uma insistência que cortou o silêncio da manhã como uma sirene de emergência. Alô? Atendeu Diego, a voz rouca de quem havia dormido mal há dias. Diego, cara, você precisa vir aqui na oficina agora. A voz de Daniel estava carregada de pânico absoluto. Daniel, eu não trabalho mais aí. Marcelo me demitiu, lembra? Escuta o que eu vou te falar. Aquela senhora, a Sebastiana, ela voltou. E cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Diego se endireitou na cadeira, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Algo na voz de Daniel estava completamente diferente, como se ele estivesse presenciando algo sobrenatural. Como assim errada? Diego. Ela chegou aqui com 3 homens de terno. Advogados, pelo jeito. E tem um carro preto parado na frente que vale mais que esta oficina inteira. O Marcelo está dentro do escritório com eles há 1 hora. E eu posso ouvir ele gritando e implorando. O coração de Diego acelerou. Por que Sebastiana havia voltado? E quem eram esses homens? Uma sensação estranha tomou conta dele, como se o universo estivesse conspirando de uma forma que ele não conseguia compreender. Daniel, isso não faz sentido. É exatamente isso que eu estou tentando te dizer. Nada disso faz sentido. Diego, eu acho que a gente não sabe quem aquela mulher realmente é. Diego fechou os olhos, tentando processar a informação. Ele se lembrou do pequeno cartão branco que Sebastiana havia lhe dado, ainda guardado no bolso da camisa, que usara no último dia de trabalho. Até então, não havia nem olhado direito para o que estava escrito. Ela perguntou por mim? Perguntou nada. Ela exigiu saber onde você estava. Diego, eu nunca vi uma pessoa idosa falar com tanta autoridade. Parecia que ela era a dona do lugar. Diego levantou-se da cadeira, sentindo como se fosse atraído por uma força invisível. Estou indo para aí. 20 minutos depois, Diego descia do ônibus em frente à oficina Auto Center Marcelo. O lugar parecia o mesmo de sempre, mas havia uma energia no ar que era quase palpável. Um sedã preto luxuoso estava estacionado na frente, e através das janelas da oficina, ele podia ver sombras se movendo no escritório de Marcelo. Daniel apareceu correndo da entrada, os olhos arregalados de nervosismo. Diego, que bom que você veio. Eles ainda estão lá dentro, mas agora dá para ouvir tudo daqui de fora. Como se quisesse confirmar as palavras de Daniel, a voz de Marcelo explodiu do escritório, mais alta e desesperada do que Diego jamais havia ouvido. Por favor, senhora, eu não sabia. Se eu soubesse quem a senhora era, jamais teria... A resposta veio em uma voz feminina que Diego reconheceu imediatamente, mas que soava completamente diferente da Sebastiana frágil que ele havia ajudado 3 dias antes. Esta voz era fria, autoritária, cheia de um poder que fazia o ar vibrar. Marcelo, você está perdendo o foco da questão. Não se trata de quem eu sou, se trata de quem você é. Diego e Daniel se entreolharam, ambos percebendo que estavam ouvindo algo que mudaria tudo o que pensavam saber sobre aquela situação. Mas, senhora, cale a boca quando eu estiver falando. A voz de Sebastiana cortou o ar como uma lâmina afiada. Você humilhou um funcionário exemplar. Você me tratou como lixo. E pior ainda, você se divertiu fazendo isso. Diego sentiu o sangue ferver nas veias. Mesmo através da parede, ele podia sentir a tensão que estava acontecendo dentro daquele escritório. Eu posso compensar. Posso chamar o Diego de volta. Posso aumentar o salário dele. Compensar? A risada de Sebastiana ecoou pela oficina, mas não havia humor algum nela. Era uma risada gelada,
carregada de desprezo. Marcelo, você realmente não entende a situação em que se meteu, não é? Footsteps pesados ecoaram pelo chão do escritório, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Eu vou te explicar uma coisa muito simples, continuou Sebastiana. Existem consequências para as escolhas que fazemos na vida. E você, meu caro Marcelo, escolheu mostrar quem realmente é quando pensou que ninguém importante estava olhando. Senhora, eu imploro, não implore para mim. Implore para o Diego, quando ele decidir o que fazer com as informações que eu vou dar para ele. Diego se arrepiou inteiro. Que informações? O que Sebastiana sabia que ele não sabia? De repente, a porta do escritório se abriu com força. Marcelo saiu de lá com o rosto completamente branco, seguido por Sebastiana e 3 homens de terno que pareciam advogados saídos de um filme. Um deles carregava uma pasta de couro, outro segurava um tablet, e o terceiro tinha uma expressão séria, que fazia qualquer um se sentir culpado de alguma coisa. Sebastiana não parecia mais nada com a senhora frágil de 3 dias atrás. Seus olhos brilhavam com uma determinação férrea, e ela se movia com a confiança de alguém que estava acostumada a ser obedecida. «Marcelo!» gritou ela, fazendo todos os funcionários da oficina pararem o que estavam fazendo. «Onde está o Diego?» Todos os olhares se voltaram para Marcelo, que estava visivelmente tremendo. Ele não trabalha mais aqui. Eu o demiti. Eu sei muito bem o que você fez, disse Sebastiana, sua voz ecoando por toda a oficina. A pergunta é, onde ele está agora? Foi Daniel quem respondeu, apontando timidamente para onde Diego estava parado. Está ali, senhora. Sebastiana se virou na direção indicada, e quando seus olhos encontraram os de Diego, algo mudou em sua expressão. Por um breve momento, a autoridade deu lugar a algo que parecia carinho genuíno. Diego, meu filho, disse ela, caminhando em sua direção. Você pode se aproximar? Precisamos conversar. Diego caminhou lentamente em direção a ela, sentindo todos os olhos da oficina fixos em si. Quando chegou perto, Sebastiana sorriu, mas era um sorriso diferente do que ela havia dado 3 dias antes. Este sorriso tinha segredos. Como você está, querido? Confusa, dona Sebastiana. Muito confusa. Imagino que esteja mesmo, disse ela, olhando rapidamente para Marcelo antes de voltar sua atenção para Diego. E vai ficar ainda mais confusa quando souber toda a verdade. Diego sentiu o coração acelerar. Que verdade? Sebastiana se aproximou mais, baixando a voz para que apenas Diego pudesse ouvir. Diego, você se lembra do cartão que eu te dei? Diego assentiu, colocando a mão no bolso da camisa. Você chegou a olhar o que estava escrito? Na verdade, não. Sebastiana sorriu misteriosamente. Então olhe agora. Diego tirou o pequeno cartão branco do bolso e olhou pela primeira vez o que estava escrito. Em uma caligrafia elegante e firme, havia apenas um endereço e uma frase que fez seu mundo parar. Quando estiver pronto para descobrir quem eu realmente sou. Diego ergueu os olhos para encarar Sebastiana, que o observava com uma expressão indescritível. Dona Sebastiana, quem é a senhora? Ah, meu querido Diego, disse ela pegando suavemente o cartão de volta. Essa é uma pergunta que vai mudar sua vida para sempre, mas não aqui, não na frente dele. Ela apontou para Marcelo, que estava ouvindo a conversa à distância, claramente desesperado para entender o que estava acontecendo. Sebastiana se virou para encarar Marcelo uma última vez. Marcelo, você quer saber quem eu sou? Por favor, senhora, eu preciso saber. Sebastiana caminhou lentamente até ficar cara a cara com o homem que havia humilhado Diego 3 dias antes. Você vai descobrir. Todo mundo nesta cidade vai descobrir. Mas não será hoje. Hoje você vai apenas viver com a ansiedade de saber que escolheu o lado errado de uma guerra que nem sabia que estava lutando. Marcelo engoliu em seco, o suor escorrendo pelo seu rosto. Diego, chamou Sebastiana, sem tirar os olhos de Marcelo. Você confia em mim? Diego olhou para a mulher misteriosa à sua frente. 3 dias antes, ela era apenas uma senhora desesperada que precisava de ajuda. Agora, ela estava claramente no controle de uma situação que ele não conseguia compreender. Mas havia algo em seus olhos, uma honestidade que ele reconhecia. Confio. Então me encontre nesse endereço amanhã às 3 da tarde. E Diego,
Prepare-se para descobrir que o mundo é muito menor do que você imagina. Sebastiana fez um sinal para os 3 homens de terno, que imediatamente se posicionaram ao redor dela como uma escolta. Ela caminhou em direção à saída da oficina, mas parou na porta e se virou uma última vez. Marcelo, disse ela, sua voz ecoando por todo o ambiente. Aproveite esta noite, vai ser a última noite tranquila que você vai ter por muito tempo. E com essas palavras proféticas, Sebastiana saiu da oficina, seguida pelos 3 homens. O sedã preto arrancou com um rugido suave, deixando para trás uma nuvem de mistério que pairava no ar como fumaça. Marcelo ficou parado no meio da oficina, olhando para o nada, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Os outros funcionários sussurravam entre si, claramente tentando processar o que tinham presenciado. Daniel se aproximou de Diego. Cara, o que diabos acabou de acontecer aqui? Diego olhou para o cartão em suas mãos, relendo a frase misteriosa. Sinceramente, Daniel, eu não faço a menor ideia, mas tenho o pressentimento de que amanhã às 3 da tarde, minha vida vai mudar para sempre. E enquanto caminhava para fora da oficina, Diego não podia tirar da cabeça a última frase que Sebastiana havia dito para Marcelo. Havia algo naquelas palavras que soava menos como uma ameaça e mais como uma promessa. Uma promessa de que a justiça, de alguma forma misteriosa, estava prestes a ser feita. A noite passou como um filme em câmera lenta para Diego. Ele virou na cama centenas de vezes, olhando para o cartão branco na mesa de cabeceira, iluminado pela luz fraca do poste da rua que entrava pela janela do quarto. As palavras, quando estiver pronto para descobrir quem eu realmente sou, pareciam brilhar no escuro, como se tivessem vida própria. Às 6 da manhã, Diego desistiu de tentar dormir. Fez um café fraco com o pó que restava no pote e sentou-se à mesa da cozinha, segurando o cartão com as 2 mãos. O endereço estava escrito em uma caligrafia elegante. Rua das Palmeiras, 1847. Torre Empresarial, Golden Center, 15º andar. Torre Empresarial, Golden Center. Diego conhecia o prédio de vista. Era um dos edifícios mais luxuosos da cidade, onde funcionavam apenas empresas de grande porte e escritórios de advocacia caríssimos. O que uma senhora como Sebastiana estaria fazendo em um lugar daqueles? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Diego? Cara, você está bem? Era Daniel, a voz carregada de preocupação. Mais ou menos. Você viu o Marcelo hoje? Vi sim. E cara, ele está irreconhecível. Chegou aqui às 5 da manhã, está com uma cara péssima e não para de andar de um lado para o outro no escritório. Já ligou para não sei quantas pessoas tentando descobrir quem é a Sebastiana. E descobriu alguma coisa? Nada. E o pior é que ele está ficando cada vez mais desesperado. Diego, ontem à noite ele me perguntou se eu sabia o seu endereço. Disse que queria ir até sua casa te implorar para voltar a trabalhar. Diego se arrepiou. A ideia de Marcelo aparecendo em sua porta o deixava extremamente desconfortável. Daniel, se ele perguntar de novo, você não sabe de nada, certo? Claro, cara. Mas me conta, você vai encontrar com ela hoje? Vou. Às 3 da tarde. Diego, pelo amor de Deus, toma cuidado. Eu não sei quem é essa mulher, mas ela claramente tem muito poder. E gente com poder às vezes pode ser perigosa. Eu sei. Mas, Daniel, eu preciso descobrir a verdade. Seja lá o que for. As horas se arrastaram como tartarugas feridas. Diego tentou assistir televisão, mas não conseguia se concentrar em nada. Tentou ler um livro, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. À 1 da tarde, ele finalmente desistiu de ficar em casa e decidiu sair para caminhar. A caminhada até o centro da cidade levou 1 hora, e a cada passo, Diego sentia a ansiedade crescer dentro do peito como uma planta venenosa. Quando finalmente chegou em frente ao Torre Empresarial Golden Center, teve que parar para recuperar o fôlego. O prédio era ainda mais imponente de perto. 30 andares de vidro espelhado que refletiam as nuvens do céu como um espelho gigante. Na entrada, um porteiro uniformizado verificava a identidade de todos que entravam e havia câmeras de segurança em cada canto. Diego olhou para o relógio. 2h55. Respirou fundo e caminhou até a recepção. Boa tarde, disse ele para a recepcionista.
uma jovem elegante que o olhou com curiosidade. Tenho um compromisso no 15º andar. Nome, por favor? Diego Silva. A moça digitou algo no computador e franziu a testa. Senhor Diego, há uma observação aqui dizendo para encaminhá-lo diretamente ao elevador privativo. É o elevador dourado, ali no canto. Elevador privativo? Diego se sentiu como Alice caindo na toca do coelho. Tudo aquilo estava ficando cada vez mais surreal. O elevador dourado era exatamente isso. Um elevador com portas folheadas a ouro que brilhavam sob a luz do lustre do lobby. Quando Diego se aproximou, as portas se abriram automaticamente, como se o estivessem esperando. Dentro do elevador havia apenas um botão, o número 30. 30? Mas o cartão dizia 15º andar. Diego hesitou por um momento, mas então apertou o único botão disponível. O elevador começou a subir com uma suavidade impressionante, sem fazer qualquer ruído. Quando as portas se abriram no 30º andar, Diego se deparou com algo que tirou completamente o fôlego dele. Não era um corredor comum com várias salas. Era um hall luxuoso com piso de mármore, obras de arte nas paredes e uma vista panorâmica da cidade através de janelas gigantes do chão ao teto. Diego, uma voz familiar o chamou. Ele se virou e viu Sebastiana caminhando em sua direção, mas ela estava completamente diferente de qualquer forma que ele a havia visto antes. Usava um terno elegante, sapatos caros, e seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente arrumados. Ela irradiava sofisticação e autoridade, mas seus olhos mantinham a mesma bondade que Diego havia visto 3 dias antes. Dona Sebastiana, Diego gaguejou. Este lugar é impressionante, não é? Disse ela sorrindo. Venha, vamos conversar em algum lugar mais confortável. Ela o conduziu através do hall até uma sala de estar elegante, com sofás de couro e uma mesa de centro de vidro. As janelas ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. Sente-se, meu filho, disse Sebastiana, gesticulando para um dos sofás. Diego se sentou, mas estava tão tenso que mal conseguia relaxar. Sebastiana se acomodou na poltrona em frente a ele e o observou por um longo momento. Diego, você está assustado. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Um pouco, admitiu Diego. Dona Sebastiana, eu não entendo nada do que está acontecendo. Quem é a senhora? O que este lugar tem a ver com aquela senhora que eu ajudei na oficina? Sebastiana suspirou profundamente, como alguém que está prestes a compartilhar um segredo muito pesado. Diego, você se lembra do que eu te disse ontem? Que você vai descobrir que o mundo é muito menor do que imagina? Lembro. Pois bem, deixe-me te contar uma história. Sebastiana se inclinou para a frente. Há 28 anos, eu era casada com um homem chamado Edmundo Silva. Ele era mecânico, assim como você. Trabalhava em uma oficina pequena no subúrbio da cidade. Diego franziu a testa. Por que ela estava contando aquilo? Edmundo era um homem íntegro, honesto, que acreditava que o trabalho duro e a dignidade eram os únicos caminhos para uma vida plena. Ele sonhava em ter sua própria oficina, em tratar seus funcionários com respeito, em ajudar pessoas como vocês dois foram ajudados. A voz de Sebastiana ficou mais suave, carregada de saudade. Mas Edmundo tinha um patrão terrível. Um homem ganancioso, que o humilhava constantemente, que o tratava como lixo. Um dia, Edmundo ajudou um cliente que não tinha dinheiro para pagar o serviço. Era uma emergência. O carro da pessoa havia quebrado na chuva. E Edmundo não conseguiu deixar a pessoa desamparada. Diego sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história estava soando muito familiar. O patrão descobriu e demitiu Edmundo na frente de todos os funcionários. Foi humilhante, devastador. Edmundo chegou em casa naquele dia completamente destruído. E o que aconteceu? Perguntou Diego, embora já tivesse um pressentimento sobre a resposta. Sebastiana sorriu tristemente. Edmundo decidiu que nunca mais ia trabalhar para alguém que não respeitasse a dignidade humana. Pegamos nossas economias, vendemos tudo o que tínhamos, e ele abriu sua própria oficina. Uma oficina pequena, mas onde todos os funcionários eram tratados como família. Diego estava hipnotizado pela história. A oficina cresceu. Edmundo sempre dizia que o segredo do sucesso era tratar bem as pessoas, ser honesto nos negócios
e nunca esquecer de onde viemos. Em 10 anos, ele tinha 5 oficinas. Em 20 anos, tinha 50. Quando morreu, há 5 anos atrás, ele havia construído a maior rede de oficinas automotivas do estado. A verdade atingiu Diego como um raio. A senhora é Sebastiana Maria da Silva, viúva de Edmundo Silva, e atual proprietária de 243 oficinas da rede Automaster. Diego sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Automaster, murmurou ele. Eu conheço essa rede. São as melhores oficinas da região. E todas elas foram construídas com base nos princípios que você demonstrou 3 dias atrás, Diego. Integridade, compaixão, dignidade. Diego passou as mãos pelo cabelo, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Mas por que a senhora estava dirigindo aquele carro velho? Por que estava vestida daquele jeito? Sebastiana se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Porque, meu querido Diego, quando você tem o que eu tenho, é muito difícil saber em quem confiar. As pessoas mudam quando sabem quem você é. Elas se tornam falsas interesseiras. Por isso, eu criei um teste. Um teste? Sebastiana se virou para encará-lo. Uma vez por mês, eu me visto como uma pessoa comum, pego um carro velho e visito oficinas da cidade. Finjo ter problemas financeiros e vejo como sou tratada. É uma forma de descobrir quem realmente tem bom caráter. Diego engoliu em seco. E quantas pessoas passaram no teste? Sebastiana voltou para a poltrona, um sorriso triste nos lábios. Em 5 anos fazendo isso, você foi o primeiro. O silêncio que se seguiu foi profundo. Diego sentia como se toda a sua vida tivesse mudado em questão de minutos. Diego, disse Sebastiana finalmente, eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode mudar sua vida para sempre. Que proposta? Sebastiana se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com determinação. Eu quero que você gerencie a nova unidade da Automaster, que será inaugurada no próximo mês. Será a maior oficina da rede, com 30 funcionários, equipamentos de última geração e um orçamento de R$2 milhões. Diego ficou sem fala. O salário inicial seria R$15 mil mensais, mais participação nos lucros. Você teria total autonomia para contratar quem quiser, implementar os métodos que acredita e construir uma equipe baseada nos valores que você demonstrou. R$15 mil? Diego ganhava 2 mil na oficina de Marcelo. Mas tem uma condição, continuou Sebastiana. Qual? Sebastiana sorriu misteriosamente. Antes de aceitar oficialmente, você precisa me ajudar com uma pequena vingança. Vingança? Sebastiana pegou uma pasta que estava na mesa de centro e a abriu, revelando várias fotos e documentos. Marcelo não é apenas um patrão ruim, Diego. Ele é um criminoso. Há meses que estou investigando irregularidades em sua oficina. Sonegação fiscal, peças falsificadas, trabalho sem registro. A lista é extensa. Diego olhou para os documentos, chocado. A senhora investigou o Marcelo? Não exatamente. Eu contratei pessoas para investigar todas as oficinas da cidade. Parte do meu trabalho de encontrar locais adequados para novas unidades da Automaster. Sebastiana fechou a pasta e olhou diretamente nos olhos de Diego. Amanhã, Marcelo vai receber uma visita dos órgãos competentes. Sua oficina será lacrada e ele será preso. Mas antes disso acontecer, eu gostaria que você estivesse lá para presenciar a justiça sendo feita. Diego sentiu uma mistura de satisfação e nervosismo. A senhora quer que eu vá lá amanhã? Quero que você vá lá como meu representante oficial. Quero que Marcelo saiba que o homem que ele humilhou agora tem o poder de decidir o futuro dele. Sebastiana se levantou, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. Pense na minha proposta esta noite, Diego. Amanhã às 8 da manhã estarei na oficina de Marcelo. Se você quiser estar lá comigo, apareça. Se não quiser, bem, a oferta de trabalho continua de pé de qualquer forma. Diego se levantou também, a cabeça ainda girando com todas as revelações. Dona Sebastiana, por que eu? Por que não outra pessoa que também passou no teste? Sebastiana sorriu, e pela primeira vez desde que ele havia chegado ali, ela voltou a aparecer com a senhora bondosa que ele havia ajudado. Por que, meu querido Diego? Você me lembrou do meu falecido marido.
E porque acredito que pessoas boas merecem coisas boas. Ela o acompanhou até o elevador. Diego, há uma última coisa que você precisa saber antes de tomar sua decisão. O quê? Sebastiana hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Marcelo não sabe, mas a oficina dele está no terreno que eu comprei para construir a nova unidade da Automaster. Amanhã, quando ele for preso, você terá a chance de escolher. Quer que eu demola o prédio, ou quer convertê-lo na oficina dos seus sonhos. As portas do elevador se fecharam, deixando Diego sozinho com a decisão mais importante de sua vida. Diego passou a noite inteira caminhando pelas ruas vazias da cidade. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios que se chocavam como ondas em uma tempestade. 15 mil reais por mês, uma oficina própria, a chance de ser o patrão que Marcelo nunca foi, mas também a oportunidade de assistir à queda do homem que havia destruído sua dignidade. Quando o relógio da Praça Central marcou 6 da manhã, Diego tomou sua decisão. Ele iria à oficina, não por vingança, mas para fechar um ciclo que havia começado 4 dias atrás com um gesto simples de bondade. Às 7h45, Diego estava parado do outro lado da rua, observando a oficina Auto Center Marcelo. O movimento era normal. Daniel e os outros mecânicos chegando para mais um dia de trabalho, sem imaginar que aquele seria um dia que nunca esqueceriam. Às 8 em ponto, 3 carros pretos pararam simultaneamente em frente à oficina. Do primeiro carro saiu Sebastiana, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta executiva. Dos outros carros desceram 6 homens. 2 de terno que claramente eram advogados, 2 que pareciam contadores e 2 que Diego reconheceu imediatamente como fiscais da Receita Federal. Diego atravessou a rua, sentindo o coração bater como um tambor de guerra. Diego, Sebastiana sorriu quando o viu se aproximando. Que bom que você decidiu vir. Eu não perdia isso por nada no mundo, respondeu Diego, surpreso com a firmeza em sua própria voz. Sebastiana fez um gesto para um dos advogados, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão séria. Diego, este é Dr. Mateus, meu advogado pessoal. Mateus, este é o Diego que eu te contei. Prazer em conhecê-lo, Diego, disse Mateus, estendendo a mão. A senhora Sebastiana me contou muito sobre você. O grupo caminhou em direção à entrada da oficina. Através das janelas, Diego podia ver Marcelo em seu escritório, aparentemente fazendo uma ligação telefônica. O homem gesticulava freneticamente como se estivesse implorando por algo. Daniel foi o primeiro a notar a movimentação. Ele largou a chave inglesa que estava usando e se aproximou da entrada, os olhos arregalados de surpresa. Diego, o que você está fazendo aqui? E quem são essas pessoas? Antes que Diego pudesse responder, Sebastiana adiantou-se. Bom dia, somos da Automaster Corporation. Viemos para uma inspeção de rotina nas instalações. A menção da Automaster fez todos os mecânicos pararem o que estavam fazendo. Era como se um raio tivesse atingido a oficina. Roberto deixou cair uma peça no chão, e Carlos sussurrou um palavrão bem baixinho. Inspeção? Daniel gaguejou. Mas, vocês não avisaram que iam vir. Não costumamos avisar, disse Mateus, tirando alguns documentos da pasta. Este é um mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal de Justiça, e estes são os fiscais responsáveis pela vistoria. Foi nesse momento que Marcelo saiu correndo do escritório, o telefone ainda colado no ouvido. Não, vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Ele parou abruptamente quando viu Diego parado ao lado de Sebastiana. O telefone escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. O que o Diego está fazendo aqui? Marcelo gaguejou, apontando com o dedo trêmulo. Sebastiana deu um passo à frente e sua presença encheu todo o espaço da oficina. Marcelo, chegou a hora de você descobrir quem eu realmente sou. A voz dela ecoou pela oficina como um anúncio do dia do julgamento final. Todos os funcionários se aproximaram lentamente, formando um semicírculo ao redor da cena que estava se desenrolando. A senhora é... Marcelo tentou falar, mas as palavras não saíam. Sebastiana Maria da Silva, CEO e proprietária da Automaster Corporation, a maior rede de oficinas automotivas do estado, com um faturamento anual de 120 milhões de reais.
O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir a respiração pesada de cada pessoa presente. Não, não pode ser, murmurou Marcelo, recuando até esbarrar na bancada de ferramentas. Sebastiana se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma mistura de autoridade e satisfação. Pode sim, Marcelo. E sabe o que é mais interessante? Você passou nos últimos 4 meses tentando descobrir quem eu era. Ligou para dezenas de pessoas. Tentou encontrar informações sobre mim, mas nunca pensou em simplesmente me perguntar. Marcelo estava visivelmente tremendo agora. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? A voz de Sebastiana ficou gelada. Teria me tratado bem? Teria tratado o Diego bem? Marcelo, essa é exatamente a questão. Você só trata bem as pessoas quando sabe que elas podem te prejudicar. Um dos fiscais se aproximou de Marcelo com uma prancheta na mão. Senhor Marcelo Santos, você está sendo autuado por sonegação fiscal, uso de peças sem certificação e trabalho sem registro em carteira. Sua oficina será lacrada imediatamente. Não! Marcelo gritou correndo em direção a Sebastiana. Por favor, eu posso explicar tudo. Eu posso pagar os impostos. Eu posso regularizar os funcionários. Sebastiana o olhou com uma expressão que misturava desprezo e piedade. Marcelo, você teve anos para fazer a coisa certa. Escolheu não fazer. Agora vai enfrentar as consequências. Diego observava tudo em silêncio, sentindo uma mistura de satisfação e pena. Ver Marcelo desesperado era gratificante, mas também havia algo de triste em presenciar a destruição completa de um homem, mesmo que ele merecesse. Sebastiana se virou para os funcionários da oficina. Daniel, Roberto, Carlos, Antônio, chamou ela, sabendo o nome de cada um. Vocês não têm nada a temer. A Automaster sempre precisa de mecânicos qualificados. E vocês terão prioridade nas contratações das nossas novas unidades. Daniel olhou para Diego, depois para Sebastiana, tentando processar o que estava acontecendo. Senhora, isso significa que vocês terão carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição e um salário digno, respondeu Sebastiana. Exatamente o que deveriam ter recebido aqui, mas nunca receberam. Marcelo, que havia ouvido tudo, se atirou nos pés de Sebastiana. Por favor, eu imploro, não faça isso comigo. Tenho família, tenho contas para pagar. Sebastiana o olhou de cima, sem demonstrar qualquer compaixão. Marcelo, você se lembra do que disse para mim há 4 dias? Marcelo balançou a cabeça negativamente, mas era óbvio que ele estava mentindo. Você disse, aqui não é casa de caridade. Lembra agora? O rosto de Marcelo se desfez completamente. Pois bem, continuou Sebastiana, hoje eu digo para você, a vida não é casa de caridade. Você plantou humilhação, agora colhe vergonha. Plantou desrespeito, agora colhe desespero. Diego deu um passo à frente. Por mais que Marcelo merecesse tudo o que estava acontecendo, ver um homem se humilhando daquela forma era difícil de assistir. Dona Sebastiana, disse Diego suavemente, acho que ele já entendeu a mensagem. Sebastiana olhou para Diego e algo em sua expressão se suavizou. Você tem razão, meu filho. Vingança nunca foi minha especialidade mesmo. Ela se virou para Marcelo uma última vez. Marcelo, você não vai ser preso hoje. Os fiscais encontraram irregularidades, sim, mas são todas passíveis de multa. Se você pagar o que deve e regularizar tudo, poderá reabrir uma oficina em outro lugar. Marcelo ergueu a cabeça, um lampejo de esperança nos olhos. Mas, continuou Sebastiana, este terreno foi comprado pela Automaster. Você tem 15 dias para remover seus equipamentos e encontrar outro local. Marcelo abaixou a cabeça novamente, derrotado. Diego, você pode vir comigo? Pediu Sebastiana. Temos algumas coisas para resolver. Diego acenou para Daniel e os outros colegas e seguiu Sebastiana até o sedã preto. Dentro do carro, Sebastiana se acomodou ao lado de Diego e suspirou profundamente. Como você se sentiu vendo isso? Perguntou ela. Bem, foi satisfatório, mas também um pouco triste, admitiu Diego. Ver qualquer pessoa humilhada não é fácil, mesmo quando ela merece. Sebastiana sorriu. Essa resposta me confirma que tomei a decisão certa sobre você. Que decisão? Sebastiana pegou um envelope da pasta e o entregou para Diego. Abra.
Diego rasgou o envelope e encontrou um documento oficial. Enquanto lia, seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados. Dona Sebastiana, isso não pode estar certo. Está certíssimo, disse ela sorrindo. Você não é apenas o gerente da nova oficina, Diego. Você é sócio minoritário. 15% de participação na nova unidade. Diego olhou para o documento novamente, sem acreditar no que estava lendo. Isso significa que... Significa que você não é mais funcionário, Diego. Você é empresário. E se a oficina der certo, e eu tenho certeza de que vai dar, você será um empresário muito bem-sucedido. Diego sentiu lágrimas formando em seus olhos. Por que a senhora está fazendo isso por mim? Sebastiana pegou na mão de Diego, como uma avó faria com seu neto. Porque há 4 dias atrás, quando eu estava desesperada e precisando de ajuda, você me estendeu a mão sem pensar 2 vezes. Você sacrificou seu emprego para me ajudar. Agora é minha vez de te estender a mão. Diego olhou pela janela do carro e viu Marcelo sendo escoltado para fora da oficina pelos fiscais. Os funcionários estavam conversando animadamente entre si, provavelmente processando tudo o que havia acontecido. Dona Sebastiana, disse Diego finalmente, eu aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual? Eu quero que Daniel seja meu sócio júnior na nova oficina. 5% para ele. Sebastiana riu, um som genuíno e caloroso. Diego, você acabou de abrir mão de 5% de uma oficina que vai faturar milhões por ano para ajudar um amigo. Sabe o que isso me diz sobre você? O quê? Que Edmundo ficaria muito orgulhoso do homem que você é. O carro começou a se afastar da oficina, levando Diego em direção a um futuro que ele jamais poderia ter imaginado. Mas havia uma última surpresa aguardando. Algo que nem mesmo Sebastiana havia contado para ele ainda. Algo que faria tudo o que havia acontecido até então parecer apenas o começo de uma história muito maior. O sedã preto deslizava pelas ruas da cidade como uma nave espacial transportando Diego para um universo completamente novo. Ele segurava o documento de sociedade com as mãos trêmulas, relendo as cláusulas pela 10ª vez, como se as palavras pudessem desaparecer a qualquer momento. 15% de uma oficina Automaster. Sócio minoritário. Empresário. Sebastiana observava Diego com um sorriso maternal, claramente satisfeita com a reação dele. Para onde estamos indo agora? Perguntou Diego, finalmente erguendo os olhos do documento. Para o local onde será construída sua nova oficina, respondeu Sebastiana. Quero que você veja o terreno e me diga o que pensa. O carro saiu do centro da cidade e seguiu em direção a uma região mais nobre, onde empresas de grande porte tinham suas sedes. Diego conhecia a área de vista. Já havia passado por ali algumas vezes, sempre admirando os prédios modernos e imaginando como seria trabalhar em um lugar assim. Depois de 20 minutos, o carro parou em frente a um terreno imenso, onde estava sendo erguida uma construção que mais parecia um complexo industrial do que uma simples oficina. Havia guindastes trabalhando, dezenas de operários e uma placa gigante que Diego leu 2 vezes antes de acreditar no que estava vendo. Automaster Premium, unidade flagship, inauguração, próximo mês. Diego saiu do carro e ficou parado na calçada, olhando para aquela construção como se estivesse vendo uma miragem no deserto. Dona Sebastiana, isso aqui é sua nova casa profissional, completou ela, se juntando a Diego na calçada. 20.000 metros quadrados, capacidade para atender 200 carros simultaneamente, oficina de chaparia, pintura, mecânica geral e um centro de treinamento para funcionários. Diego passou a mão pelo cabelo tentando processar a magnitude do que estava vendo. 200 carros? Dona Sebastiana, eu nunca gerenciei nem 20 carros ao mesmo tempo. Por isso vamos começar devagar, disse Sebastiana, colocando a mão no ombro de Diego. Nos primeiros 6 meses, você terá apenas uma seção da oficina funcionando, com 20 funcionários. Conforme for se adaptando e ganhando experiência, iremos expandindo. Eles caminharam até o portão de entrada do canteiro de obras, onde um homem de capacete e colete amarelo os aguardava. Dona Sebastiana, cumprimentou o homem, tirando o capacete. Não esperávamos a senhora hoje. Oi, Fernando. Este é o Diego, o novo gerente sócio da unidade. Fernando estendeu a mão para Diego, que a apertou ainda em estado de choque.
Prazer, Diego. Sou o engenheiro responsável pela obra. Quer fazer uma visita às instalações? Durante a próxima hora, Diego foi conduzido através da construção como se estivesse fazendo um tour pelo paraíso. Cada seção que Fernando mostrava era mais impressionante que a anterior. Elevadores hidráulicos de última geração, sistema computadorizado de diagnóstico, vestiários com chuveiros para os funcionários, refeitório climatizado e até uma sala de recreação. Esta será sua sala, disse Fernando, abrindo a porta de um cômodo no segundo andar. Diego entrou e quase tropeçou nos próprios pés. A sala tinha uma vista panorâmica de toda a oficina através de uma parede de vidro, mesa executiva, computadores e uma decoração que rivalizava com qualquer escritório empresarial da cidade. É aqui que você vai tomar as decisões que definirão o futuro de dezenas de famílias, disse Sebastiana, observando Diego explorar sua futura sala. Diego se sentou na cadeira executiva e girou lentamente, absorvendo tudo ao redor. 4 dias atrás, ele estava sendo humilhado e demitido. Agora estava sentado na cadeira de proprietário da oficina mais moderna da região. Dona Sebastiana, disse Diego finalmente, eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. Pode falar. Por que isso está sendo fácil demais? Quero dizer, isso tudo parece bom demais para ser verdade. Cadê a pegadinha? Sebastiana riu, mas era um riso carregado de algo que Diego não conseguiu identificar. Que bom que você perguntou isso, Diego. Porque realmente existe uma, digamos, complicação. Diego sentiu o estômago se contrair. Lá vinha a parte que ele estava esperando. Que complicação. Sebastiana se sentou na cadeira em frente à mesa executiva, suas mãos cruzadas no colo. Diego, você se lembra que eu disse que meu falecido marido construiu este império baseado em princípios sólidos? Lembro. Pois bem, quando Edmundo morreu, ele deixou uma cláusula muito específica em seu testamento. Uma cláusula que determina como a Automaster deve ser administrada após sua morte. Diego inclinou-se para frente, prestando atenção total. Edmundo estipulou que, se eu encontrasse alguém que demonstrasse os mesmos valores que ele tinha, integridade, compaixão, honestidade, essa pessoa deveria receber uma oportunidade de se tornar mais do que um funcionário. Mas como assim? Sebastiana hesitou por um momento, como se estivesse pesando cuidadosamente suas próximas palavras. Diego, a cláusula diz que se eu encontrasse essa pessoa especial e ela se provasse digna de confiança durante um período de teste, eu poderia transferir a administração de toda a rede Automaster para ela. O mundo parou. Diego teve certeza de que havia escutado errado. Transferir a administração? Dona Sebastiana, eu não entendi. Sebastiana se levantou e caminhou até a janela, olhando para a construção lá embaixo. Diego, eu tenho 72 anos. Não tenho filhos. Não tenho ninguém para deixar este legado que Edmundo construiu. A cláusula do testamento me dá a opção de escolher um sucessor baseado não em parentesco, mas em caráter. Diego sentiu como se estivesse em queda livre. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que se você se provar à altura durante os próximos 2 anos, administrando esta unidade com sucesso, tratando bem os funcionários e mantendo os valores que Edmundo defendia, você se tornará o presidente executivo de toda a rede Automaster. Diego se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Dona Sebastiana, isso é impossível. Eu sou um mecânico. Eu não sei administrar uma empresa. Quanto mais 243 oficinas. Por isso são 2 anos de teste, meu filho. Durante este período, você terá aulas de administração, cursos de liderança, mentoria com os melhores executivos do país. Você vai aprender tudo o que precisa saber. Diego começou a andar de um lado para o outro na sala, as mãos na cabeça. Mas por que eu? Por que não um dos gerentes que já trabalham na Automaster há anos? Por que... disse Sebastiana virando-se para encará-lo. Nenhum deles sacrificou o próprio emprego para ajudar uma estranha. Nenhum deles demonstrou ter os valores que realmente importam. Diego parou de andar e olhou para Sebastiana. E se eu não conseguir? E se eu estragar tudo? Sebastiana sorriu. Então, a Automaster continuará existindo. Você continuará sendo sócio desta unidade. E eu procurarei outra pessoa. Não há pressão, Diego.
É apenas uma oportunidade. Apenas uma oportunidade. Diego riu nervosamente. Apenas a oportunidade de se tornar presidente de um império de 120 milhões de reais anuais. Dona Sebastiana, eu preciso de tempo para pensar. Claro que precisa. E sabe de uma coisa? Vou te dar uma semana inteira para decidir. Uma semana? Sebastiana pegou a bolsa e tirou de dentro uma chave dourada. Esta é a chave desta oficina, Diego. Durante os próximos 7 dias, você vai vir aqui todos os dias. Vai conhecer os funcionários que já foram contratados. Vai participar das reuniões de planejamento. Vai aprender sobre os sistemas operacionais. No final da semana, você me dá sua resposta definitiva. Diego pegou a chave, sentindo o peso do metal em suas mãos. Era muito mais do que o peso físico. Era o peso de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a vida de milhares de pessoas. E tem mais uma coisa, disse Sebastiana, parando na porta da sala. O quê? Durante esta semana de teste, você vai receber um salário provisório de 5 mil reais, independente da sua decisão final. Diego abriu a boca para protestar, mas Sebastiana levantou a mão. Não discuta comigo, jovem. Você precisa se alimentar adequadamente e ter condições dignas de vida para tomar uma decisão tão importante. Eles desceram de volta ao térreo da construção, onde Fernando aguardava com mais alguns homens de terno. Fernando, disse Sebastiana, este é Diego, nosso novo gerente em teste. Durante a próxima semana, ele terá acesso total às instalações e a todos os documentos do projeto. Perfeito, dona Sebastiana. Diego, amanhã às 8 da manhã, teremos a primeira reunião com a equipe de supervisores. Você pode vir? Diego olhou para Sebastiana, que assentiu encorajadoramente. Estarei aqui, disse Diego ainda meio atordoado. No carro, de volta ao centro da cidade, Sebastiana e Diego permaneceram em silêncio por vários minutos. Finalmente, Sebastiana quebrou o silêncio. Diego, você está assustado? Novamente, não era uma pergunta. Completamente aterrorizado, admitiu Diego. Dona Sebastiana, 4 dias atrás eu estava desempregado. Agora a senhora está me oferecendo a chance de administrar um império. É difícil acreditar que isso é real. É real, sim. E sabe por que tenho tanta certeza de que você é a pessoa certa? Por quê? Porque você está com medo. Uma pessoa que não tivesse medo de tanta responsabilidade seria uma pessoa arrogante, prepotente. O medo que você está sentindo me prova que você entende a magnitude do que está sendo oferecido. O carro parou em frente ao prédio onde Diego morava. Antes dele descer, Sebastiana pegou sua mão. Diego, há uma última coisa que preciso te contar. O quê? Sebastiana sorriu misteriosamente. Marcelo não foi o único a descobrir quem eu sou hoje. Nas próximas horas, toda a cidade vai saber que você é o novo gerente sócio da Automaster Premium. Sua vida vai mudar completamente. Como assim toda a cidade vai saber? Sebastiana apontou para um homem com uma câmera profissional parado do outro lado da rua. Aquele é Gustavo, repórter do jornal local. Há 1 hora que ele está seguindo nosso carro. Amanhã, você vai estar na primeira página do jornal. Ex-funcionário humilhado se torna sócio de império automotivo. Diego olhou para o repórter, que imediatamente começou a tirar fotos quando percebeu que havia sido notado. Dona Sebastiana, isso não vai ser muito constrangedor para o Marcelo? Sebastiana deu uma risadinha. Meu querido Diego, Marcelo criou sua própria tempestade. Agora vai ter que dançar na chuva. Diego desceu do carro, mas antes que Sebastiana se afastasse, ela baixou o vidro. Diego, uma última coisa. Sim, ligue para o Daniel. Conte tudo para ele. Se você aceitar a proposta, ele vai ser seu braço direito. Precisa estar preparado. O carro se afastou, deixando Diego parado na calçada, segurando a chave dourada em uma mão e o documento de sociedade na outra. Do outro lado da rua, o repórter se aproximava com passos rápidos. Com licença! Gritou Gustavo. Você é Diego Silva, o novo sócio da Automaster? Diego olhou para o repórter, depois para a chave em sua mão e finalmente para o prédio onde morava em um apartamento de 2 cômodos com infiltração no teto. Em 24 horas, sua foto estaria na primeira página do jornal.
Em uma semana, ele teria que tomar a decisão mais importante de sua vida. E em 2 anos, ele poderia estar administrando um dos maiores grupos empresariais da região. Sou Diego Silva, respondeu ele finalmente, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. E sim, sou o novo gerente sócio da Automaster Premium. Gustavo começou a fazer perguntas rapidamente. Como havia conseguido a posição? Qual era sua relação com Sebastiana? Quais eram seus planos para a nova oficina? Diego respondeu da melhor forma que conseguiu, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando finalmente conseguiu se livrar do repórter e subir para seu apartamento, Diego se jogou no sofá e ficou olhando para o teto. O celular tocou. Alô? Diego? Era Daniel, claramente exaltado. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu aqui depois que você saiu. O que aconteceu? Chegaram 3 vans da Automaster. Desceram uns 20 homens uniformizados e começaram a medir tudo, tirar fotos, fazer anotações. E cara, eles ofereceram emprego para todo mundo. Carteira assinada, salário de R$3.000 para começar, plano de saúde. Diego sorriu. Sebastiana estava cumprindo sua palavra. E o Marcelo? Ah, o Marcelo. Diego, foi constrangedor, cara. Ele ficou sentado na calçada por 2 horas, só olhando o movimento. No final, veio um oficial de justiça e entregou uns papéis para ele. Acho que eram relacionados às multas. Daniel, eu preciso te contar uma coisa. Pode vir aqui em casa? Claro, cara. Estou saindo agora. 1 hora depois, Daniel estava sentado na mesa da cozinha de Diego, olhando para os documentos espalhados à sua frente com a mesma expressão de incredulidade que Diego havia tido. Cara, isso é real? Perguntou Daniel pela 5ª vez. É real. E ela realmente te ofereceu a presidência de toda a Automaster? Ofereceu. Daniel se recostou na cadeira, balançando a cabeça. Diego, você entende o que isso significa? A Automaster tem oficinas em 3 estados. Ela emprega mais de 5.000 pessoas. Eu sei, por isso estou apavorado. Daniel pegou o documento de sociedade e o examinou cuidadosamente. E aqui diz que eu vou ser seu sócio júnior com 5%? Se você aceitar, sim. Daniel olhou para Diego com lágrimas nos olhos. Cara, há 4 dias nós éramos só 2 mecânicos lutando para pagar as contas. Agora somos 2 mecânicos que podem mudar a vida de centenas de pessoas, completou Diego. Daniel estendeu a mão para Diego. Parceiro, seja lá o que você decidir, pode contar comigo. Eles apertaram as mãos, selando uma parceria que havia começado na bancada de ferramentas de uma oficina pequena e que agora poderia se transformar em algo muito maior. Naquela noite, Diego mal conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de números, responsabilidades e principalmente dúvidas. Ele estava pronto para tamanho desafio? Poderia honrar a confiança que Sebastiana havia depositado nele? Às 5 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Fez um café, sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma lista com todos os prós e contras da decisão que precisava tomar. Do lado positivo, oportunidade única na vida, possibilidade de ajudar muitas pessoas, segurança financeira, realização profissional. Do lado negativo, responsabilidade enorme, risco de fracasso público, pressão constante. Quando terminou a lista, Diego percebeu que havia muito mais itens do lado positivo. Mas não eram os itens que importavam. Era o peso de cada um deles. Às 7 da manhã, ele tomou banho, vestiu sua melhor roupa e se preparou para enfrentar o primeiro dia da semana que definiria o resto de sua vida. Mas antes de sair, fez uma ligação. Alô, dona Sebastiana. É o Diego. A senhora poderia me fazer um favor? Claro, meu filho. O que você precisa? A senhora poderia pedir para aqueles homens que ofereceram emprego para o pessoal da oficina do Marcelo incluírem o próprio Marcelo na lista? Houve uma pausa do outro lado da linha. Diego, você tem certeza disso? Tenho. Ele errou, mas merece uma segunda chance. E quem sabe, trabalhando em uma empresa séria, ele aprenda a ser uma pessoa melhor. Sebastiana riu, um som caloroso e orgulhoso. Meu querido Diego, você acabou de me confirmar mais uma vez que tomei a decisão certa sobre você. Vou providenciar isso ainda hoje. Diego desligou o telefone e saiu de casa,
rumo ao primeiro dia de uma jornada que poderia levá-lo aos lugares mais altos que jamais havia sonhado em alcançar. Mas ele ainda não sabia que a maior surpresa de todas ainda estava por vir. A primeira página do jornal matinal exibia uma foto de Diego segurando a chave dourada da Automaster com a manchete em letras garrafais: de demitido a sócio, a reviravolta mais surpreendente da cidade. Diego segurava o jornal com mãos trêmulas, enquanto caminhava em direção ao canteiro de obras da nova oficina, sentindo o peso dos olhares curiosos das pessoas na rua. Seu telefone não parava de tocar. Ligações de conhecidos, ex-colegas de outras oficinas, até mesmo pessoas que ele mal conhecia querendo parabenizá-lo ou pedir favores. Era surreal como a notícia havia se espalhado tão rapidamente. Quando chegou ao portão da construção, encontrou Fernando aguardando com uma expressão preocupada no rosto. "Diego, que bom que você chegou cedo", disse o engenheiro, claramente agitado. "Temos uma situação complicada." "Que tipo de situação?" Fernando fez um gesto para que Diego o seguisse até o trailer que servia como escritório provisório. "Chegaram 3 homens aqui há 1 hora. Advogados. Eles trouxeram uma ordem judicial para suspender toda a construção." Diego sentiu o estômago despencar. Suspender? Por quê? Fernando entregou um documento oficial para Diego. "Aparentemente alguém está contestando a propriedade do terreno. Alegam que a Automaster não tem direito legal de construir aqui." Diego leu o documento, mas as palavras jurídicas pareciam escritas em uma língua alienígena. O que ele conseguiu entender foi o suficiente para deixá-lo apavorado. A construção estava paralisada indefinidamente. "Onde está a dona Sebastiana?" "Já liguei para ela. Está vindo para cá com a equipe jurídica dela." 15 minutos depois, 2 sedãs pretos pararam em frente ao canteiro de obras. Sebastiana saiu do primeiro carro acompanhada por Mateus e outros 2 advogados. Do segundo carro desceu um homem que Diego nunca havia visto antes. Tinha cerca de 40 anos, terno caríssimo e uma expressão de superioridade que fazia Diego se sentir desconfortável só de olhar. Sebastiana caminhou diretamente até Diego, sua expressão misturando preocupação e uma raiva contida. "Diego, meu filho, sinto muito por isso. Não esperávamos que isso acontecesse." "Quem é aquele homem?" perguntou Diego, apontando discretamente para o desconhecido que conversava com outros 3 advogados próximo ao portão. Sebastiana suspirou profundamente. "Aquele é Ricardo Silva Neto. Ele alega ser sobrinho do meu falecido marido." "Alega ser? O problema é que ele realmente é", disse Mateus, se juntando à conversa. "Filho de um irmão do senhor Edmundo que morava no exterior. Nunca teve contato com a família, mas agora apareceu com documentos alegando ter direitos sobre a herança." Diego sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "E ele tem esses direitos?" Mateus trocou um olhar preocupado com Sebastiana. "É complicado. O testamento do senhor Edmundo foi muito específico sobre transferir poderes para a dona Sebastiana, mas não mencionou explicitamente a exclusão de herdeiros consanguíneos." Ricardo se aproximou do grupo, um sorriso arrogante nos lábios. "Tia Sebastiana", disse ele, enfatizando a palavra tia de uma forma quase debochada. "Como está? E este deve ser o tal mecânico que virou sócio, não é?" Diego estendeu a mão educadamente, mas Ricardo simplesmente o ignorou. "Sebastiana, precisamos conversar sobre esta situação", continuou Ricardo. "Não pode ser legal uma pessoa de fora da família assumir controle de um patrimônio que deveria ser nosso por direito de sangue." "Nossa." Sebastiana ergueu uma sobrancelha. "Ricardo, você nunca deu as caras aqui. Não esteve presente no velório do Edmundo, não participou de nenhuma decisão empresarial e agora aparece querendo direitos." Ricardo riu friamente. "Tia, eu estava estudando direito empresarial na Europa, preparando-me para voltar ao Brasil e assumir minha posição na empresa da família. O fato de não ter estado presente fisicamente não anula meus direitos hereditários." Diego observava a discussão com crescente ansiedade. Seu sonho de uma semana estava desmoronando diante de seus olhos. "E o que exatamente você quer?" perguntou Sebastiana, claramente tentando controlar a irritação. "Quero uma auditoria completa da Automaster. Quero saber para onde foi cada centavo desde a morte do meu tio. E quero que essa
Experiência social de dar empresa para mecânico seja suspensa imediatamente. A palavra mecânico saiu da boca de Ricardo, carregada do mesmo desprezo que Diego havia ouvido tantas vezes de Marcelo. Diego deu um passo à frente, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Senhor Ricardo, com todo respeito, a senhora Sebastiana é a viúva do seu tio e tem total direito de administrar os bens dele como achar melhor. Ricardo se virou para Diego, seus olhos brilhando com malícia. Ah, o mecânico fala. Que interessante. Me diga uma coisa, seu Diego, não é? Você tem alguma formação em administração? MBA? Experiência empresarial? Diego sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz firme. Tenho experiência em trabalho honesto e em tratar pessoas com dignidade. Que tocante! Ricardo riu sarcasticamente. Infelizmente, empresas não se administram com boas intenções. Precisam de competência técnica, conhecimento de mercado, visão estratégica, coisas que mecânicos geralmente não possuem. Sebastiana deu um passo à frente, colocando-se entre Ricardo e Diego. Chega, Ricardo. Você não tem o direito de humilhar ninguém aqui. Tia, eu não estou humilhando ninguém. Estou apenas sendo realista. Vocês acham que é possível entregar o controle de um império de 120 milhões de reais para alguém que até semana passada estava desempregado? A pergunta atingiu Diego como uma punhalada. Por mais que doesse admitir, havia uma lógica cruel no argumento de Ricardo. Mateus se aproximou de Sebastiana e sussurrou algo em seu ouvido. Ela assentiu gravemente. Ricardo, disse Sebastiana, seus advogados entraram com uma contestação judicial. O que exatamente vocês querem? Ricardo sorriu, claramente satisfeito por finalmente chegar ao ponto central. Queremos uma decisão judicial sobre a validade das cláusulas do testamento do tio Edmundo. Especificamente, se uma viúva tem o direito legal de transferir controle administrativo de uma empresa familiar para pessoas externas à família. E enquanto isso, todas as decisões empresariais importantes ficam suspensas, incluindo esta construção e qualquer mudança na estrutura societária da Automaster. Diego sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Em questão de horas, ele havia passado de futuro presidente de um império a centro de uma batalha judicial que poderia destruir tudo. Por quanto tempo? Perguntou Sebastiana. Os advogados de Ricardo se aproximaram, carregando várias pastas. O processo pode levar de 6 meses a 2 anos, disse um deles. Depende de quantas instâncias precisaremos percorrer. 2 anos. Diego imaginou 2 anos vivendo na incerteza, 2 anos vendo seus sonhos suspensos, 2 anos sendo alvo de ataques como os que Ricardo acabara de fazer. Sebastiana se virou para Diego, seus olhos cheios de pena e frustração. Diego, meu filho, sinto muito. Não esperava que isso acontecesse. Diego olhou ao redor. Fernando e os outros operários haviam parado de trabalhar e observavam a discussão à distância. Os advogados de ambos os lados conversavam em grupos separados, claramente preparando-se para uma guerra legal prolongada. Foi então que Diego tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Senhor Ricardo, disse ele, sua voz ecoando pelo canteiro de obras. Você tem razão. Todo mundo se virou para olhá-lo. Sebastiana arregalou os olhos, chocada. Diego, o que você está fazendo? Sussurrou ela. Ele tem razão, repetiu Diego mais alto. Eu realmente não tenho MBA. Não tenho experiência empresarial. Não tenho formação acadêmica para administrar uma empresa de 120 milhões de reais. Ricardo sorriu triunfalmente, mas Diego não havia terminado. Mas sabe o que eu tenho, senhor Ricardo? Eu tenho algo que você claramente nunca teve. Eu sei o que é trabalhar. Eu sei o que é suar para ganhar um salário. Eu sei o que é ser humilhado por um patrão. E eu sei o que é tratar outras pessoas com respeito, independente de quanto dinheiro elas tenham. A voz de Diego ficou mais forte, mais confiante. O senhor apareceu aqui hoje e me tratou como lixo, exatamente como o Marcelo fazia. Sabe por que fez isso? Porque pensa que dinheiro e diploma tornam uma pessoa superior às outras. Mas deixa eu te contar uma coisa. O dinheiro que você está brigando no tribunal foi construído por um homem que começou como mecânico, assim como eu. Ricardo tentou interromper, mas Diego continuou. O senhor Edmundo construiu este império baseado em valores que você claramente não entende.
Por isso que ele deixou tudo para a dona Sebastiana, e não para parentes como você. Ele sabia a diferença entre ter sangue da família e ter o coração da família. Diego se virou para Sebastiana. Dona Sebastiana, eu aceito sua proposta. Todos os termos, todas as condições. E se for necessário provar na justiça que eu mereço esta oportunidade, então é isso que faremos. Sebastiana sorriu, lágrimas formando em seus olhos. Diego, você tem certeza? Vai ser uma batalha muito difícil. Diego olhou para Ricardo, que havia perdido o sorriso arrogante. Dona Sebastiana, há uma semana atrás eu fui humilhado e demitido por fazer a coisa certa. Hoje estou sendo atacado novamente por aceitar uma oportunidade que ganhei com trabalho honesto. Se isso é uma guerra, então vamos lutar. Diego se virou para os advogados. Senhores, vocês podem incluir mais um nome na lista de interessados neste processo. Diego Roberto Silva, futuro presidente da Automaster. Se é que a justiça ainda valoriza mérito ao invés de sobrenome. Mateus se aproximou de Diego, estendendo a mão. Diego, vai ser um prazer representá-lo nesta batalha. Enquanto apertavam as mãos, Ricardo se aproximou novamente, sua expressão agora misturando raiva e algo que parecia respeito grudado. Diego, você pode ter eloquência, mas isso não muda o fato de que você não tem qualificação técnica para administrar uma empresa deste porte. Diego sorriu, e pela primeira vez desde que Ricardo havia chegado, foi um sorriso genuinamente confiante. Senhor Ricardo, deixa eu te explicar uma coisa sobre qualificação técnica. Durante os próximos 6 meses a 2 anos que este processo vai durar, eu vou estudar administração, fazer cursos de gestão, aprender tudo sobre liderança empresarial. E quando estivermos no tribunal, eu vou ter toda a qualificação técnica que você acha que eu não tenho. Ricardo franziu a testa. E mais uma coisa, continuou Diego. Durante esse tempo todo eu vou estar aqui, trabalhando, aprendendo, provando na prática que mereço esta oportunidade. Enquanto você vai estar gastando tempo e dinheiro em tribunais, tentando tomar algo que nunca foi seu por direito. Diego se virou para Fernando. Fernando, mesmo com a construção suspensa, ainda podemos usar o trailer como escritório para planejamento, certo? Claro que sim, respondeu o engenheiro, claramente inspirado pela determinação de Diego. Então é isso que vamos fazer. Vou passar os próximos meses aqui, estudando cada aspecto do negócio, conhecendo cada funcionário da Automaster, aprendendo cada detalhe sobre administração empresarial. E quando formos para o tribunal, eu não vou ser apenas um mecânico com boas intenções. Vou ser um administrador qualificado que também acontece de ter um coração bom. Sebastiana se aproximou de Diego e, para surpresa de todos, o abraçou como se fosse seu próprio filho. Diego, meu querido menino, Edmundo ficaria muito orgulhoso de você. Ricardo observou a cena por um momento, sua expressão indecifrável. Finalmente, ele se virou para seus advogados. Vamos embora. Temos um processo para preparar. Enquanto Ricardo e sua equipe se afastavam, Diego permaneceu parado no meio do canteiro de obras, olhando para a construção suspensa que um dia seria sua oficina. Sebastiana colocou a mão em seu ombro. Diego, você sabe que vai ser uma batalha muito difícil, né? Ricardo tem advogados caríssimos e muito tempo livre. Eu sei, dona Sebastiana. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro lutar por algo que mereço do que ganhar algo que não mereço. Mateus se aproximou deles. Diego, há uma coisa que você precisa saber. Ricardo não está fazendo isso apenas por dinheiro. Ele está fazendo isso por ego. Ele se formou em Harvard, tem mestrado em administração e não consegue aceitar que alguém sem diploma possa ser considerado mais qualificado que ele. E isso torna as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Mateus sorriu. Torna mais interessantes. Pessoas que lutam por ego cometem erros. Pessoas que lutam por princípios como você tendem a ser mais estratégicas. Diego olhou para o trailer que seria seu escritório pelos próximos meses. Então vamos trabalhar. Quanto mais preparado eu estiver quando chegarmos ao tribunal, maiores serão nossas chances de vitória. Mas Diego não sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e que Ricardo havia guardado sua arma mais poderosa para o final. Uma arma que poderia mudar tudo o que Diego pensava saber sobre Sebastiana, sobre Edmundo
e sobre a própria Automaster. 6 meses se passaram como um furacão. O trailer que servia como escritório provisório de Diego havia se transformado em uma verdadeira central de estudos. As paredes estavam cobertas de gráficos, planilhas e certificados de cursos que Diego completara em tempo recorde. Gestão empresarial, liderança estratégica, finanças corporativas e um MBA executivo que ele estava fazendo nas noites e fins de semana. Diego, cara, você precisa dormir, disse Daniel, colocando um café quente na mesa repleta de papéis. Faz 3 dias que não vejo você sair daqui. Daniel, amanhã é o julgamento, respondeu Diego, sem levantar os olhos de uma planilha financeira. Preciso saber cada número, cada processo da Automaster nos últimos 5 anos. A porta do trailer se abriu e Sebastiana entrou, carregando uma pasta volumosa e uma expressão preocupada que Diego nunca havia visto antes. Diego, meu filho, acabei de voltar da reunião com os advogados. Temos uma situação muito grave. O coração de Diego acelerou ao ver a seriedade no rosto de Sebastiana. O que aconteceu? Sebastiana se sentou na cadeira em frente a Diego, suas mãos entrelaçadas sobre a pasta. Ricardo descobriu algo sobre o passado do Edmundo. Algo que ele pretende usar contra nós no tribunal amanhã. Diego sentiu o estômago se contrair. O que ele descobriu? Sebastiana hesitou, como se as palavras fossem dolorosas de pronunciar. Diego, há algo sobre meu marido que eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para você. Diego fechou o livro que estava estudando e deu total atenção a Sebastiana. Quando Edmundo começou sua primeira oficina, há 30 anos, ele não tinha dinheiro suficiente para comprar equipamentos básicos. Então, ele pegou um empréstimo com agiotas. Diego franziu a testa, não entendendo por que isso seria um problema tão grave. Dona Sebastiana, muitas pessoas fazem isso quando estão começando. O problema, Diego, é que meu marido não conseguiu pagar o empréstimo no prazo. E para quitar a dívida, ele teve que aceitar alguns trabalhos questionáveis por 6 meses. O estômago de Diego despencou. Que tipo de trabalhos? Consertos de carros roubados. Modificações ilegais em veículos para despistar a polícia. Nada violento, mas definitivamente ilegal. Diego sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem íntegro que Sebastiana sempre descrevera tinha um passado criminoso. Sebastiana continuou, lágrimas formando em seus olhos. Foram apenas 6 meses, Diego. Quando Edmundo conseguiu quitar a dívida, ele parou imediatamente e jurou nunca mais comprometer sua integridade. Nos 29 anos seguintes, ele foi o homem mais honesto que conheci. Mateus apareceu na porta do trailer nesse momento, sua expressão confirmando que a situação era realmente grave. Diego, Ricardo contratou um investigador particular que encontrou 3 pessoas que trabalharam com Edmundo naquela época. Elas vão testemunhar amanhã sobre os trabalhos ilegais. Diego passou as mãos pelo cabelo, sentindo meses de preparação possivelmente desmoronando. Então perdemos, disse Diego finalmente, sua voz carregada de resignação. Sebastiana se levantou e caminhou até Diego, colocando as mãos em seus ombros. Diego, olha para mim. Ele ergueu os olhos para encontrar o olhar determinado de Sebastiana. Meu marido cometeu erros no passado, mas eles não definem quem ele se tornou. Assim como seus erros do passado não definem quem você é hoje. Como assim, meus erros? Dona Sebastiana, eu nunca cometi crimes. Não, você não cometeu crimes. Mas você foi demitido, humilhado, passou necessidade. E mesmo assim, quando teve a chance de se vingar do Marcelo, você escolheu oferecer trabalho para ele. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer diploma. Mateus se aproximou do grupo com uma expressão pensativa. Diego, durante estes 6 meses, enquanto você estudava, nós acompanhamos o que aconteceu com as pessoas da sua história. Marcelo conseguiu emprego na Automaster como você pediu. Nos primeiros meses, ele era o mesmo homem arrogante. Mas quando presenciou outro gerente humilhando um funcionário, ele defendeu a pessoa. E disse, aprendi com Diego Silva que dignidade não tem preço. Diego sentiu os olhos marejarem. E Daniel contratou Roberto, Carlos e Antônio. Todos disseram, queremos trabalhar com Diego porque sabemos que ele nos trata como gente, não como máquinas. Na manhã seguinte, o Tribunal de Justiça estava lotado.
A história havia se tornado notícia nacional. Mecânico versus herdeiro. A batalha pelos valores de uma empresa. Jornalistas, curiosos e apoiadores de ambos os lados enchiam as galerias. Diego entrou no tribunal usando seu melhor terno, carregando uma pasta com todos os estudos dos últimos 6 meses. Do outro lado, Ricardo entrava com 5 advogados, visivelmente confiante. O juiz, um homem de cabelos grisalhos, bateu o martelo. Estamos aqui para decidir sobre a validade das cláusulas testamentárias de Edmundo Silva e a capacidade de Diego Roberto Silva para assumir funções administrativas na Automaster. O advogado de Ricardo apresentou argumentos sobre direitos hereditários, qualificação técnica e o passado criminoso de Edmundo. Meritíssimo. Não podemos permitir que uma empresa construída com atividades ilícitas seja entregue a alguém sem formação adequada. Quando chegou a vez de Diego, ele se levantou com determinação. Excelência, durante os últimos 6 meses, completei um MBA executivo e diversos cursos especializados. Mas o mais importante que aprendi é que uma empresa não são apenas números, são pessoas. Famílias que dependem de salários dignos. Diego se virou para encarar Ricardo. O senhor Ricardo tem razão quando diz que eu era apenas um mecânico sem formação. Mas ele está errado quando pensa que formação acadêmica é mais importante que formação de caráter. Posso chamar uma testemunha? O juiz permitiu, e Marcelo se dirigiu ao púlpito das testemunhas. Senhor Marcelo, como nos conhecemos? Excelência, Diego trabalhava na minha oficina. Eu o demiti porque ele ajudou uma senhora idosa sem cobrar pelo serviço. E o que o senhor pensa sobre essa atitude hoje? Marcelo olhou diretamente para Diego, seus olhos marejados. Diego me ensinou a diferença entre ser patrão e ser líder. Um patrão manda nas pessoas. Um líder cuida das pessoas. Quando eu estava no fundo do poço, Diego pediu para me darem uma oportunidade na Automaster, mesmo depois de tudo que fiz com ele. O depoimento causou silêncio profundo no tribunal. Várias pessoas nas galerias estavam visivelmente emocionadas. O juiz se retirou para a deliberação. 2 horas depois, retornou. Após analisar todos os argumentos, este tribunal decide que a cláusula testamentária de Edmundo Silva é válida. Diego Roberto Silva demonstrou competência técnica adquirida e principalmente competência moral para administrar a Automaster Corporation. As galerias explodiram em aplausos. Sebastiana abraçou Diego com lágrimas nos olhos. Daniel gritava de alegria. Diego se aproximou de Ricardo, que permanecia sentado, claramente derrotado. Ricardo, a Automaster sempre precisa de pessoas qualificadas. Se quiser trabalhar conosco, baseado em mérito e não em sobrenome, a porta está aberta. Ricardo olhou para Diego por um longo momento e, pela primeira vez, sorriu genuinamente. Talvez eu tenha algumas coisas para aprender sobre liderança. 6 meses depois, a Automaster Premium foi inaugurada com a maior cerimônia que a cidade já havia visto. Diego, agora oficialmente presidente da Automaster Corporation, fez o discurso para mais de 1000 pessoas. Amigos, funcionários, família Automaster. Disse Diego no microfone. Esta oficina representa mais do que um negócio. Representa a prova de que no Brasil ainda existe espaço para pessoas honestas que acreditam que dignidade não tem preço. Ele apontou para a plateia. Ali está Marcelo, nosso supervisor de qualidade. Daniel, meu sócio. Roberto, Carlos e Antônio, nossos mestres mecânicos. E Ricardo, nosso diretor de expansão internacional. No final de seu discurso, Diego disse as palavras que ficariam gravadas na memória de todos. Hoje eu aprendi que o mundo não premia quem nasce no lugar certo, mas quem faz as escolhas certas. Que sucesso não se mede pelo dinheiro que acumulamos, mas pelas vidas que tocamos. E que a maior riqueza são exemplos de como tratar pessoas com dignidade. Diego fez uma pausa, olhando cada rosto na plateia. Por isso prometo, cada funcionário será tratado como família. Cada cliente será respeitado independente de quanto dinheiro tem. E cada decisão será tomada pensando não no que é mais lucrativo, mas no que é mais justo. A plateia se levantou em ovação que durou 5 minutos. Naquela noite, enquanto caminhava pela oficina vazia, Diego recebeu uma ligação inesperada. Diego, é o Gustavo, do jornal.
Acabei de saber que sua história vai virar filme. Uma produtora de São Paulo comprou os direitos. Gustavo, se fizerem um filme, espero que a mensagem chegue clara. Bondade não é fraqueza, dignidade não tem preço, e toda pessoa merece uma segunda chance. Diego olhou pela janela e viu Sebastiana observando as estrelas. Como você se sente, meu filho? Grato, dona Sebastiana. Grato por ter aprendido que o verdadeiro sucesso não é chegar ao topo, mas levar outras pessoas junto com você. Diego olhou para as estrelas e sussurrou uma promessa. A vida é um círculo. A bondade que plantamos hoje volta amanhã. O maior legado que podemos deixar não são empresas ou fortunas, mas corações transformados pela esperança de que o bem sempre vence. E assim, sob um céu repleto de estrelas, termina a história de Diego Silva, o mecânico que provou ao mundo que dignidade humana é o combustível mais poderoso, que caráter vale mais que qualquer diploma, e que quando escolhemos fazer o bem, o universo conspira para nos recompensar de formas inimagináveis. Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее,
примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120
То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег ему, у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,